Bom dia, pessoal! Hoje na nossa aula nós vamos estudar um pouco sobre as leis de Mendel e as transmissões de algumas características. Essas leis de Mendel nós só vamos retomar, fazer uma revisão, daquilo que foi abordado anteriormente, para que a gente possa compreender, como ocorre a transmissão de algumas características. Bom, vamos estudar então primeiro essas leis, que Mendel separou em duas leis, a primeira e a segunda. A primeira lei de Mendel, ou também chamada de lei da segregação, ela vai descrever, de uma forma resumida, aquele processo que eu falei para vocês sobre os cromossomos, certo? Eu falei para vocês que quando o pai e a mãe eles estavam no processo de fecundação, o que acontece? O pai liberava 23 pares de cromossomos e a mãe 23. Quando esses pares se unem, o que acontece? Vamos ter uma formação de uma célula-ovo. A primeira lei de Mendel é justamente isso. Ela tenta explicar esse processo que ocorre de separação dos cromossomos do pai e da mãe. E também ela busca explicar o seguinte, que a criança ela vai herdar as duas características, do pai e da mãe. Só que aquela que vai ser expressa é apenas uma, ou a do pai ou a da mãe. A outra ficará guardada de forma interna no corpo e a gente não consegue observar em olho nu. A primeira lei é basicamente isso daí. Já a segunda lei, ela busca explicar o quê? Ela vai buscar para a gente falar um pouco sobre a segregação independente. Nesse caso, ela vai trazer diferenças nas características. Ou seja, a segunda lei é mais ou menos essa imagem aqui. A segunda lei, ela vai falar o seguinte, que a gente pode ter uma característica na mãe, por exemplo, nesse caso aqui, ervilha, certo? A característica amarela e a característica rugosa, que quando se cruza, o que prevalece muitas vezes é a lisa, ou seja, uma característica que ficou ali escolhida durante a fecundação foi a característica lisa. Se a gente faz uma autofecundação novamente, vamos ver agora que surge a característica rugosa, ou seja, a segunda lei ela vai abordar justamente isso aqui. Ela traz para a gente que por mais que, por exemplo, a criança ela venha a nascer com uma característica, vamos pensar, a presença de uma mancha no rosto. Essa criança ela não herdou essa característica do pai. O pai tem essa mancha, mas ela acabou não herdando. Mas se eles tiverem mais filhos, essa criança vai herdar essa característica do pai. Ou seja, no primeiro momento, o primeiro filho não conseguiu pegar aquela característica. Mas no segundo momento, ou segundo ou terceiro filho, essa característica vai surgir na criança. Ou seja, é a chamada segunda lei, ou lei da segregação independente, que busca nos dizer que aquela característica que está no pai muitas vezes não pode aparecer no primeiro filho, mas talvez ele apareça no segundo ou no terceiro. Isso é a chamada lei, a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, ok? Agora a gente vai dar um passo mais para frente, onde a gente sai um pouco das concepções de ervilhas e nós passamos a estudar agora o chamado transmissão de algumas características. A gente estudou até aqui muito sobre genética, certo? A gente viu o passo importante que Mendel deu nesse processo, mas até que ponto isso nos ajudou, certo? A gente vai começar a compreender agora. Quando a gente fala de transmissão de algumas características, logo surge o desenvolvimento da genética, certo? Foi a base fundamental para estudar como as características são transmitidas durante as gerações. Se a genética não passasse por um desenvolvimento, a gente não teria esse estudo sendo possível, certo? Então, foi graças ao estudo de Mendel que a genética passou a ser reconhecida, no ano de 1900. Foi o grande ano da genética. E aí a genética passou a se desenvolver, os estudos diante a transmissão de algumas características começou a surgir. E aí, o que aconteceu? Começou-se a poder estudar, por exemplo, o grau de parentesco. Nesse caso, quando a gente começa a estudar os graus de parentescos entre as diversas espécies de seres vivos, nós vamos começar a comparar o material genético. Nesse caso, a gente vai fazer resolução de crimes e até mesmo o estudo do próprio DNA. Quando a gente fala de graus de parentesco, esse estudo é muito importante. Por quê? Porque é graças a ele que a gente vai ver a probabilidade, por exemplo, de um homem ser pai de uma criança que a mãe diz ser, mas ele não diz, ele fala que é uma informação negativa, certo? Então, quando a gente começa a estudar a genética, a ter um avanço nessa genética, é possível surgir, então, o chamado exame de DNA, que possibilita analisar esse grau de parentesco.
Graças ao desenvolvimento da genética também, a gente teve então o aconselhamento genético. E nesse caso, quando a gente fala desse tipo de questão, o que seria o aconselhamento genético? Esse aconselhamento permite calcular, por exemplo, a probabilidade de uma doença, certo? Ou a característica genética para ser transmitida nos seus progenitores. O aconselhamento genético é o estudo que faz com que a ciência tente compreender qual a probabilidade, por exemplo, de uma pessoa herdar uma doença dos seus familiares. Se na família alguém teve câncer de mama, por exemplo, qual a probabilidade de uma criança que acabou de nascer adquirir essa doença, se sua tia teve, entendeu? Então isso é o chamado aconselhamento genético. E nessa base a gente pode estudar, por exemplo, os chamados heredogramas. Foi através do desenvolvimento da genética que as pessoas começaram a desenhar esses quadrinhos aqui. Esses quadrinhos, eles servem para os cientistas poder compreender, por exemplo, a probabilidade de alguma doença afetar um indivíduo em uma família, certo? Eu vou explicar para vocês como é que a gente trabalha o heredograma no próximo slide. Bom, eu trouxe aqui o albinismo para a gente fazer um estudo. O albinismo, que é uma doença, não é uma doença, na verdade, é uma condição, certo? Na qual as células do indivíduo não produzem o pigmento que é chamado de melanina. Mas o que é a melanina? Melanina é aquela característica que possibilita nosso ser vivo termos cor na pele, cor nos cabelos e cor nos olhos, certo? Quando a gente tem esse déficit da melanina no nosso organismo, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma pessoa que vai ser considerada albina, certo? O chamado albinismo. E aí, nesse processo, a gente começa a estudar o heredograma para entender qual a probabilidade, por exemplo, de uma criança ela nascer com albinismo em uma família que já tem alguém com essa condição. E como é que funciona o heredograma? Vejam bem, ele funciona em quadrinhos e bolinhas, como eu disse para vocês no outro slide. É mais ou menos desse jeito aqui. Se a gente tiver um quadrinho branco, sem pintura, significa que é um indivíduo do sexo masculino. Esse indivíduo não tem nenhuma condição hereditária. Se a gente tiver uma bolinha, vamos chamar de um indivíduo do sexo feminino que também não tem nenhuma condição na família, certo? Não tem albinismo, não tem nenhum outro tipo de condição. Se a gente tiver um quadrinho pintado com preto, a gente vai dizer que nessa família tem um indivíduo do sexo masculino que herdou alguma característica hereditária. Vamos, por exemplo, o albinismo. Se a gente tiver uma bolinha preta, nós vamos também ter nessa família uma mulher, certo, que herdou uma característica hereditária. Nesse caso, também o albinismo. E aí vou trazer um exemplo para vocês para a gente entender melhor como é que funciona essa temática. Vejam bem. Aqui a gente tem um quadrinho, que significa o homem, um tracinho que ligou uma bolinha. O homem casou com a mulher. Ambos não têm, então, nenhuma condição hereditária na família. Consequentemente, se eles tiverem um filho menino ou menina, aqui eu coloquei um quadrinho, então eles vão ter um filho homem, que também não vai ter nenhuma condição. Por quê? Porque nem o pai nem a mãe não tem nenhuma condição na família que leve, então, essa criança a ter o albinismo. Mas se alguém tiver essa condição, como é que funciona? Vou mostrar para vocês. Vejam bem. Trouxe esse exemplo aqui. Suponha que um casal com pigmentação normal de pele, ou seja, vamos ter um casal que tem uma condição normal de pele, certo? Um homem e uma mulher normais. Só que o pai da mulher é albino e a mãe do homem é albina. Então, se o casal tem uma pigmentação normal, ambos têm o genótipo alelo azão, ou seja, azão, todo mundo normal. Mas como eles têm um dos progenitores albinos, herdaram um alelo azinho. Logo, o genótipo de ambos para a pigmentação de pele é azão, azinho. Com essa informação, é possível montar o heredograma a seguir. Vamos então montar um heredograma para entender qual a probabilidade desse casal ter um filho albino, se na família deles já tem alguém com essa característica. Vejam bem. Vamos supor o casal, que aqui é o homem. Nesse caso, vamos entender aqui o pai da mulher, certo? O pai da mulher, ele é albino. E a mãe, pai e mãe da mulher. O pai é albino, então ele é azinho, azinho. A mulher não é albina, então ela é azão. Só que aí eles tiveram, então, o casal que a gente está estudando, certo? Suponha o casal que a gente está estudando, aquele casal que vai querer ter um filho. Eles tiveram, então, a mulher. A mulher, então, ela é azão, azinho. Pronto, essa mulher aqui ainda não conheceu o seu marido. Só um estudo de caso. Na outra família, a gente tem as famílias do rapaz, né?
a mãe dele é albina, azinho, azinho. Mas o pai dele não. Até aí tudo bem. Nesse caso, eles vão ter esse cara aqui, o rapaz, e o rapaz também não é albino, porque ele carrega azão, azinho no seu gene. E aí esse casal agora se conheceu. A mulher conheceu o homem. Opa, conheceu. Vão se casar e querem ter um filho. Qual a probabilidade desse filho nascer albino? Tem probabilidade sim. Se o filho herdar azinho, azinho, então ele vai ser albino. Por quê? Porque na família desses dois que se casaram aí, ó, tem o pai da moça e tem a mãe do rapaz, que são albinos. Ou seja, os avós da futura criança são albinos. Então, se a criança herdar azinho, azinho do pai e da mãe, ele também vai ser albino. Já nesse caso, a mãe e o pai não são, por quê? Porque eles herdaram o azão. O azão é o dominante, ou seja, eles herdaram o gene que não é albinismo. Eles herdaram esse azão. O azão fez com que o azinho ficasse uma característica escondida dentro deles, ou seja, ele carrega aquela característica no corpo, porém a característica não conseguia ser expressa. Ok, gente? Então, a probabilidade é essa. Não se preocupe com esse heredograma. Eu não vou pedir para vocês desenvolverem esses heredogramas, até porque a gente não está em sala de aula e é um pouco complicado de vocês desenvolverem. Eu só quero que vocês compreendam o que é um heredograma. É o estudo da transmissão de algumas características. Bom, então fica dessa forma. Se a criança herdar azinho, azinho, olha só, dos seus pais, ela vai ser albina. E aí aqui a gente tem o quadro de Punnett, que é um quadro onde dá para estudar melhor essa pigmentação. Então, se o casal tiver um filho e esse filho herdar azão, azão, pigmentação normal. Se herdar azão, azinho, normal também, porque o dominante está na frente. Se herdar azão, azinho de novo, normal. Mas se herdar azinho, azinho, então vai ser albino, ok? Bom, então essa foi a nossa explicação de hoje, onde a gente viu um pouco sobre as leis de Mendel e um pouco sobre a história, né, dos heredogramas. Então, gente, aí volto a dizer, não vou estar cobrando, certo? Esse heredograma para que vocês construam, só se a gente estivesse trabalhando em sala de aula mesmo. Aqui só foi para mostrar como é que ocorre a montagem de um heredograma, tá certo? Na próxima aula a gente já sai dessa temática de genética e vamos ver um novo conteúdo. Até a próxima, então.